Olá, você que mais uma vez acompanha aqui a programação da rede MLC e do nosso Deixa que eu pergunto. Hoje eu vou conversar com Marcos Xavier Almeida, que gosta de ser chamado de Xavier. Os amigos muito íntimos chamam de Professor Xavier. Tem gente que te chama de Professor Xavier, não Muita tem? gente. Muita gente, né, Xavier? Ele é especialista em gestão, comportamento, crise, perspectivas e traz também uma forma de transformar a sua expertise, aquilo que você é muito bom, que você já tem no coração dos seus clientes, em um método. Método este franqueável, escalonável, ou seja, que vai fazer com que você ganhe muito mais dinheiro do que o que você já ganha fazendo o atendimento dos seus clientes. Eu soube explicar direitinho o que você faz, Xavier? Soube explicar perfeitamente. Bom, tudo bem contigo? Tudo jóia, satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouco de conhecimento e contribuir com os ouvintes, com o teu público, com um pouco daquilo que é minha paixão, que é o comportamento humano e estruturação de processos. O que você fazia antes de você se especializar em comportamento humano, liderança, treinamento? Não está no nosso roteiro, mas eu adoro sair do roteiro. Bom, eu venho de uma jornada bem não convencional. Eu fui militar durante 5 anos e do militar eu fui para o mundo corporativo para trabalhar em mineração. Então, eu trabalhei em mineração a grande parte da minha vida. Trabalhei em as maiores mineradoras do país, eu tive a oportunidade de trabalhar. Culturas diferentes, empresas diferentes. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas da Noruega, da mineração. E, por último, eu estava trabalhando no mercado de gás. Saí um pouco da mineração, fui para o mercado de gás e tinha um sonho antigo de empreender. E aí, no ano passado, eu tomei a decisão de empreender e trazer todo esse meu conhecimento adquirido ao longo desses 25 anos para o mercado de serviços, atendimento médico, a parte de treinamento comportamental. Então, quantos meses tem já que tu vive a tua vida assim plenamente, realiza teu sonho? Tem quantos meses? 6 meses. 6 meses. Tá valendo a pena? Tá valendo muito a pena, porque o corporativo ele te dá algumas limitações, porque eu tenho um contrato de exclusividade, então só posso compartilhar o meu conhecimento, vender o meu serviço para aquela empresa. Agora não, eu consigo ampliar o meu campo de atuação. Você trabalha com comportamento. Qual é a maior dificuldade que você encontra hoje, que as empresas encontram hoje, quando lidam com funcionários e quando lidam com comportamento? Perceber a necessidade de investir em comportamento. As pessoas, as empresas têm esse gap ainda muito grande. Elas não conseguem enxergar a real necessidade de investir em comportamento. Então, tem uma frase que é muito clichê e muito conhecida, de que as pessoas são contratadas por competência e demitidas por comportamento. Mas você só vê as empresas investindo em competências e muito pouco em comportamento. E o comportamento é a base de tudo, é o balizador de tudo. Ainda é assim hoje? Ainda é assim. Infelizmente, na grande maioria das empresas, ainda é assim. Você vê algumas empresas mais estruturadas, mais bem consolidadas, investindo no capital humano, principalmente na parte comportamental, porque essa pequena fração de empresas já entendeu como funciona e o quão isso é importante para o desenvolvimento do negócio. Nessa pequena fração, você diria que quanto por cento? Eu diria que uma fração muito pequena, a gente está na casa aí dos 5% ainda, infelizmente. 5%. E se você parar para analisar, você que está acompanhando aqui o DEP, em qualquer momento que você esteja aí no tempo e no espaço, né, na vida, um empregado, ele pode custar para uma empresa, eu não sei se você tem esse cálculo, mas até onde eu sabia, um empregado, dependendo do tamanho da empresa, ele pode custar ali por volta de uns 10 a 12 mil reais. A contratação desse empregado, contratação com os impostos iniciais, com treinamento inicial, quanto que você está gastando com fardamento, até a tirinha, a gente está falando aqui de empresas de alta performance, então elas têm que saber contar muito certinho até a tira do crachá daquele funcionário. Então, ele é uma contratação cara para perder esse funcionário ali com 3 a 6 meses, porque esse funcionário não sabe se comportar. Isso é viável, isso é o que acontece na maioria das vezes. De fato, é exatamente isso. É um investimento alto e, às vezes, a empresa tem dificuldade em fazer a retenção desse empregado. Aí tem o que a gente chama de turnover, né, que é a rotatividade desses empregados,
porque eles não se adequam ao ambiente de trabalho por conta do comportamento, e todo esse investimento, toda essa conta, esse investimento ele é perdido, porque de fato você não teve um aproveitamento desse investimento. E aí você tem que repetir o processo, incansavelmente. Exatamente, é um ciclo, fica se repetindo o tempo todo. Mas eu entendo que isso é uma falha das empresas de não investir numa estratégia de retenção. E a principal estratégia de retenção é em cima do comportamento. Quais são as habilidades para o líder que hoje são um ponto crucial para a contratação e para trabalhar, para que aquele líder seja considerado um bom líder? Quais são as habilidades? O líder, ele já tem algumas habilidades naturais e outras precisam ser desenvolvidas, mas eu diria que a principal de todas é a empatia, é a escuta ativa. O líder de verdade, ele precisa entender de que ele faz parte da equipe, que ele é o exemplo daquela equipe e que uma equipe tem uma expectativa muito grande em cima dele. E principalmente é a da escuta ativa. Então o empregado, ele quer ser compreendido, ele quer ser ouvido. Nem todo dia ele vai estar no bom dia, nem todo dia ele vai performar como ele deveria performar, e o líder precisa entender isso. E ele só consegue entender ouvindo, dialogando com o seu empregado, com o seu liderado diariamente, ao ponto de que, no dia que o empregado não tiver num bom dia, ele perceber isso. E ele só consegue notar isso se ele tiver uma rotina de escuta ativa, escutar ativamente o seu colaborador. Então, eu diria que, sem sombra de dúvidas, a empatia / escuta ativa seria uma das principais habilidades. E qual é a principal habilidade de hoje para quem é empregado? Para que ele se mantenha no emprego, para que ele cresça, para que ele prospere? Comunicação e trabalho em equipe. Então, se comunicar bem, e aí se comunicar bem de fato você saber o momento certo de tirar as dúvidas, o momento certo de falar aquilo que é conveniente para o ambiente de trabalho, e o senso de colaboração, que é o de trabalho em equipe. Então, alguém que se comunica bem e que colabora, ele geralmente tem uma desenvoltura melhor no ambiente de trabalho. O quanto o comportamento, o investimento no comportamento de liderados, de lideranças, influencia na mudança do jogo para quem lidera e para quem é empregado, para quem é dono de empresa, o quanto esse investimento ele pode significar na mudança do jogo dele de trabalho do comércio e traduzindo isso em lucro. Isso pode significar mais lucro para o empresário? Pode sim, porque a partir do momento que eu tenho um ambiente que ele é amparado por uma base de desenvolvimento comportamental, uma das coisas que eu elimino é a rotatividade. Então, o que a gente chama de fazer a retenção desses talentos, dessas pessoas que compõem o corpo da empresa. Então, quando eu invisto em comportamento, automaticamente eu tenho menos rotatividade. Então, esse investimento que eu fiz há 6 meses, 1 ano, ele vai ser mais duradouro. Por consequência, como eu tenho uma equipe de maior tempo de permanência no ambiente de trabalho, ela já conhece melhor o processo, já está acostumada com as oscilações, ela sabe de fato como funciona. Eu não tenho que tirar alguém para treinar um novo colaborador e, por consequência, isso me traz um aumento de produtividade. Inclusive na adesão aos processos e procedimentos da empresa. Por quê? Quando a gente faz o processo, o que acontece? Um dos principais gaps é que o processo está bonitinho, mas a pessoa não executa. A não execução é um comportamento. Então, ela tem um comportamento de não aderir aos procedimentos. Então, quando eu desenvolvo a parte comportamental, eu tenho mais adesão aos comportamentos, porque, em tese, os procedimentos eles são balizadores de comportamento. Eu defino um caminho para que as pessoas sigam, independente do comportamento ou não. Falo, você precisa seguir. Mas, é claro, quando a pessoa tem uma base comportamental alinhada à estratégia da empresa, tem uma fluidez muito melhor e os resultados são consequência. Essa estratégia ela precisa ser construída com uma base no que já é praticado pela empresa?
Por exemplo, o funcionário ele sempre passa, ele chega no horário dele de trabalho, mas ele atrasa porque tem um jardim na frente da portaria e ele tem que arrodear aquele jardim. Aí ele chega atrasado ali, vamos dizer, uns 5 minutos. Ou o ônibus para muito longe e ele simplesmente não consegue chegar antes. Existe uma adaptação da empresa em razão desse caminho, desse percurso? Consegui ser clara, Xavier? Conseguiu sim. Eu acho que qualquer empresa que quer melhorar o seu ambiente, sua performance, seus processos, ela tem que escutar quais são as dificuldades que cada empregado, cada pessoa daquela empresa enfrenta. Então, por isso que eu falo, assim como líder, o gestor tem que ter uma escuta ativa. Ele precisa ouvir o empregado, porque o empregado tem muito a contribuir. Então, às vezes, o empregado está atrasando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas por que ele está atrasando? Todos estão atrasando ou só aquele empregado? Então, ou seja, à medida que eu vou mapeando, vou identificando esses desvios, eu faço a tratativa, faço a investigação e crio um plano de ação em cima disso. Então, por exemplo, por que o mesmo empregado está chegando atrasado repetidamente? Eu preciso ouvir ele. Eu não tenho que encontrar a culpa. Tem que entender a causa, o motivo daquilo, do atraso. Por quê? Se esse cara não está tendo um bom comportamento nesse sentido e outro está, aí eu preciso de fato entender se é uma falha no processo, na minha dinâmica de chegada ou de fato é uma questão comportamental. É interessante porque o meu marido é arquiteto, inclusive o Xavier conhece, o Robson, e todas as vezes que a gente passa num local que costuma ser um local de trânsito de pedestres, e se esse local ele não é organizado, vamos dizer que é uma praça com áreas verdes, né, com gramado, mas aí você percebe que aquele caminho do pedestre, né, que ele já caminhou tanto ali que ele não cresce grama, tá no barro, digamos assim. E aí ele sempre diz assim, na reforma desta praça, o caminho deve ser feito sobre o barro, por onde o pedestre já transita, porque para ele vai ser muito mais fácil manter aquela rotina e ele ainda diz mais, ele diz, o que determina a reforma e o caminho, os ladrilhos, digamos assim, que serão colocados naquela praça, é justamente por onde o pedestre transitou. É uma rotina que já está azeitada, digamos assim. Então, o processo ele também precisa se encaixar àquela rotina que todo mundo já pratica e flui. Mudar isso pode dificultar também a instalação do processo? Não. Às vezes, as pessoas procuram adaptar o cenário de acordo com a sua dificuldade. Então, se ela encontra uma dificuldade... Com a sua vida pessoal, né? Exatamente. Aí, isso que você mencionou, basicamente, é o que a gente chama de transformar o espaço em algo funcional. Sim. Então, ou seja, eu criei, pensando mais no ponto de vista... A praça, que você deu exemplo, eu pensei mais no ponto de vista estético, arquitetônico e mesmo na funcionalidade. Então, ou seja, se eu priorizo a parte mais arquitetônica, mais de paisagismo e esqueço a parte funcional, as pessoas vão encontrar um jeito de tornar ela funcional. E aí vai pisar na grama, matar a plantinha, vai passar por um local que não deveria passar, então vai pegar os atalhos. Então, de fato é isso. Se de repente as empresas ouvirem mais os seus empregados no momento de concepção de projeto ou no momento de readequação, vai tornar um ambiente cada vez mais funcional. Você costuma dizer que gestão sem método é só reação. O que define um bom método? Olha, cultura... Cada empresa tem sua cultura. As empresas costumam falar que não tem cultura. Tem. O fato de você não ter cultura é a sua cultura. Então, para que ela tenha um bom método, ela precisa sempre escutar os seus clientes, porque qualquer negócio existe por um cliente e o cliente, a base de tudo, você precisa ter um método alinhado com aquilo que o teu cliente esteja procurando. E aí, o que você vai oferecer para ele? Algo diferencial, o que é o que a gente chama hoje de posicionamento, de diferenciação. O que vai fazer com que o cliente busque aquele serviço em mim, aquele produto, serviço em mim e não no meu concorrente. Então, quando eu tenho uma clareza a partir disso, eu falo, olha, beleza, já sei o que o meu cliente quer, agora eu vou definir como é que eu vou entregar esse produto ou serviço. E aí é onde entra o método. Falar assim, olha, o meu método é esse, o meu método segue essas diretrizes.
segue essas particularidades, essas regras. Nesse método eu quero colocar a minha visão e também os meus valores pessoais e os valores do negócio. Quando um médico ele é médico há muito tempo, ele tem dentro da concepção dele, do aprendizado dele, uma forma de atender e uma forma de trazer as soluções para aqueles pacientes. Às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue explicar como é que é essa rotina, ele sabe que funciona, ele sabe qual é o passo a passo, mas ele não sabe como dizer para ti, para o Xavier. Xavier, olha, eu faço isso aqui primeiro, depois isso, para poder criar um método de atendimento que já funciona. É difícil o médico fazer isso? É difícil, mas vou voltar um pouquinho antes. O médico, na verdade, ele tem uma formação técnica. O médico ele é formado tecnicamente, então ele não tem uma formação de gestão, ele não tem uma formação de processo, de método, não. O que ele tem é qualificação técnica. Quando ele precisa empreender, ele vem sem essas informações, ele vai executando, vai tornando um hábito, mas ele tem uma dificuldade de reproduzir ou de escalar isso no seu próprio espaço de trabalho. No caso do médico, por exemplo, ele tem um atendimento humanizado, de acolhimento, mas só ele consegue reproduzir isso. Então, às vezes, o ápice do atendimento do cliente é durante a consulta, porque ele não consegue passar esses valores, essa performance para a sua recepção, para o seu time de vendas, para o seu time de ambulatório, porque isso está muito na cabeça dele. Então, ele fala, olha, eu tenho toda essa preocupação, todo esse zelo no meu atendimento, porque ele já tem milhares de atendimentos. Só que a equipe dele não tem essa mesma percepção. Então, ou seja, ele não consegue externalizar isso. Está na cabeça dele, está no automático. E aí, sem um método, ele não consegue, de fato, reproduzir. E aí, às vezes, fica isso. O atendimento com o médico é muito bom, mas a experiência na recepção não é das melhores. A experiência durante um procedimento medicamentoso ou estético, que seja, não é das melhores. Então, se você for olhar, são poucos os casos onde o atendimento ele é perfeito de ponta a ponta, desde a recepção, o acolhimento, o atendimento humanizado e um pós-venda, né? O acompanhamento do cliente depois que ele sai da clínica. Tu acha você enquanto treinador de líderes, de empresas, de comportamento, e o que eu entendi é que apesar de você vir da mineração, você hoje atua em todos os ramos do comércio, existe mesmo uma dificuldade de atendimento no norte, aqui no estado do Amazonas? As pessoas não conseguem transmitir o carinho, o cuidado, a atenção aos clientes? Olha, infelizmente, essa é uma realidade. Hoje, na região norte, não estou falando só do Amazonas, de fato, é na região norte. Os atendimentos se diferenciam por fazer o básico, por fazer pelo menos o que é previsto. Por quê? Historicamente, sempre houve uma questão de baixa perspectiva de crescimento. Então, as pessoas se conformam muito com pouco. Então, as pessoas não querem se desenvolver, elas não têm uma ambição de querer evoluir na carreira e elas ocupam um posto de trabalho, elas têm um emprego, mas não executam o trabalho. Então, elas querem estar empregadas. E, para elas, não faz diferença se elas estão naquele local de trabalho ou se vão em qualquer outro local que a remunere. Então, elas estão preocupadas com remuneração. Quando é que você consegue reverter esse jogo? O empresário, dono do negócio, quando ele cria um ambiente que ele estabelece de que, olha, a minha cultura de atendimento é essa. E aí você consegue atrair pessoas alinhadas com a tua cultura, com o teu projeto, com o teu objetivo de negócio. Então, hoje, infelizmente, tem sim essa reclamação, mas, de fato, é uma realidade porque as pessoas meio que ignoram os processos de qualidade, de experiência do cliente. Então, elas reproduzem no local de trabalho aquilo que elas vivem. Então, ou seja, no norte, se eu tenho uma má experiência, se eu vivo uma experiência como cliente, às vezes eu
entendo que eu não tenho que oferecer uma boa experiência quando eu sou o responsável pelo atendimento. Ela normalizou. Ela vive aquilo como cliente, ela passa a viver aquilo como fornecedor. É muito interessante isso, porque eu vou te ser, tu falou sobre, a gente estava conversando antes de começar a gravar efetivamente aqui a entrevista, e ele contou a história de uma análise de uma joalheria. A gente estava fora do ar, né, quando a gente estava falando sobre isso. E aí ele disse que estava nessa joalheria, uma joalheria de alto custo, né? Eu acho que é isso, né? A expressão, né, Xavier? E é impressionante que ele trouxe um relato que ele fala assim: a pessoa entra na joalheria, ela compra uma joia de 50 mil reais, mas fica indignada porque tem que pagar o estacionamento. Aí ele trouxe uma solução muito simples. Se o indivíduo gastou 50 mil na tua joalheria, paga o estacionamento para esse indivíduo, né, Xavier? Exatamente, é o que a gente chama de valor percebido. Então, principalmente quem oferece serviço high ticket, que são tickets mais altos, por que a pessoa está indo lá? Porque ela enxerga um valor percebido, seja naquele produto ou naquele serviço. Então, o cliente está disposto a pagar R$ 1.000 na consulta, R$ 2.000 num atendimento de estética, R$ 50 mil numa joia. Mas ela fica inconformada em pagar 15, 20 reais de estacionamento. Mas por quê? Que ela pagou 30 mil, 50 mil numa joia e não reclamou, e pagou 20 no estacionamento e reclamou. Valor percebido. Ela consegue enxergar que naquele atendimento médico, naquele atendimento estético, há um valor percebido. Ela vê aquilo como um investimento. Uma joia vai trazer uma lembrança, um simbolismo, às vezes é um presente, sim, é um momento de conquista. Ela consegue ver valor agregado naquele investimento. No estacionamento, não. E às vezes a pessoa teve uma experiência fantástica num prédio lá com atendimento médico, estético ou numa joalheria, mas ela sai e vai para uma experiência ruim, que é pegar uma fila de caixa, tem que pagar 20 reais. Então, ou seja, há um choque. Eu acabei de sair de uma experiência muito legal e agora eu vou para uma experiência ruim. E o nosso cérebro capta isso de forma inconsciente e cria um conflito. E já existem estudos que comprovam que a nossa memória, ela sempre armazena mais as experiências ruins. Exatamente. Aí você tira do teu cliente a oportunidade de manter aquela memória boa. Exatamente. Vou dar um exemplo. As melhores experiências de ponta a ponta, geralmente, são de estabelecimentos que têm estacionamento próprio. Então, o fato de você chegar, ter uma vaga cativa, ir para o atendimento, voltar e não pegar uma fila, isso aumenta a experiência do cliente. Então, é claro que em prédios, em alguns estabelecimentos, não dá para... shoppings, né? Não dá para oferecer essa comodidade, mas, de repente, essa sugestão que eu falei, olha, se você chegar, pode entregar o teu carro no valet, que a gente vai cobrir essa despesa para você. É um diferencial. E outra coisa, é muito interessante isso, porque, por exemplo, eu faço exames no Sabin, por exemplo, né? E quando eu vou fazer esses exames no Sabin, estou vendo a reação da minha equipe aqui. Toda vez que eu vou fazer o exame lá, o estacionamento ele é abatido, né? Então você não paga o estacionamento. Uma outra experiência que eu também acho espetacular é quando, por exemplo, eu vou fazer exame na RB Diagnósticos. Verdadeiramente. O local é lindo, eu posso me servir, tomar café a hora que eu quiser e quantos eu quiser, comer pão de queijo a hora que eu quiser e quantos eu quiser, e, na maioria das vezes, não tem estacionamento para eu ter que pagar também. Então, eu saio de lá. E outra coisa que também é muito fundamental, a RB Diagnósticos, ela traz para a gente essa simpatia. Todo mundo está alegre, todo mundo está feliz. Na hora que eu entro para tirar sangue, as pessoas trazem aquele momento, que é um momento tenso, tem gente que até desmaia, eu não tenho problema nenhum para tirar sangue, mas tem gente que até desmaia. E transforma aquele momento num momento alegre, num momento que vai me trazer um determinado conforto. E digo mais,
Se tiver qualquer tipo de problema com o meu exame, por exemplo, elas entram em contato, elas resolvem. Eu não preciso voltar no lugar, porque causaria também um constrangimento, um transtorno. Então, eles sempre têm essa preocupação de resolver o problema que a gente tem. Eu acho muito interessante esse papel que a RB Diagnósticos faz com a gente. Isso é cultura, isso é método. Então, ou seja, quando eles definem esse modelo, olha, alguém pensou, o dono do negócio pensou que essa seria uma forma de gerar uma boa experiência para o cliente. Você traz isso para o método e fala, pessoal, é assim que eu quero que vocês atendam, que se preocupem o tempo todo. Em alguns casos, tem até scripts que são padronizados para garantir essa experiência uma do cartilha, cliente. um manual de trabalhar naquele lugar. Exatamente. Isso para mim é fundamental, porque a empresa, eu já disse para vocês aqui em outras entrevistas que tem uma rede de supermercados que eu não entro de forma alguma, justamente porque na minha cabeça é muito clara a situação de que o funcionário ele incorpora a missão e os valores da empresa. Essa rede de supermercados já teve casos de envenenamento de cachorro, já teve casos de briga por causa de pagamento no caixa que levou à morte um dos clientes na confusão, com a pessoa do caixa filmando a morte, inclusive. E quando a gente vai fazer pesquisas sobre o que já aconteceu nessa rede de supermercados, eu achei, inclusive, Xavier, um degustador. Como é o nome daquela pessoa, Brenda, que fica no supermercado apresentando Promotor de vendas. O promotor de vendas, que o promotor de vendas que morreu de um ataque cardíaco. Eles cobriram o corpo com guarda-sóis e mantiveram o funcionamento normalmente do supermercado. Não tiveram nem, olha, pessoal, tivemos um problema, por favor, sai o encerramento, fecha as portas, não deixa mais ninguém entrar, termina o atendimento de quem está dentro e respeita aquela vida que se perdeu ali. Então, eu nunca mais pus meus pés, nem aplicativo, nem nada. Não compro nada nessa rede internacional de supermercados. Porque eu acho que a empresa, ela não foi um caso isolado, tu entende? Ela conseguiu transmitir para os funcionários alguma coisa do tipo, olha, pode fazer o que for preciso, tá? Inclusive matar, envenenar cachorro, não tem problema nenhum, não. Porque aqui a gente quer mesmo, é só vender os itens lá e tá tudo bem. Isso, para mim, é uma representatividade do que não fazer no empreendimento. É isso mesmo, que chama de atendimento humanizado, e aí a pessoa vê que de humanizado não tem nada. Então, a gente sempre orienta ao empresário, primeiro o CPF, depois o CNPJ, sempre. Mas as empresas estão muito focadas no resultado financeiro. Então, às vezes, ela não está preocupada com o CPF, ela quer que o CPF seja um instrumento para gerar lucro para o CNPJ. E, infelizmente, a maioria das empresas são assim. O que a gestão de crises tem a ver com tudo isso? Olha, a gestão de crises, existem várias formas de gerenciar a crise, mas aqui a gente vai falar sobre gestão de crise no ambiente de trabalho. O que são as crises? São aqueles ruídos de comunicação, são as fofocas, são a não colaboração do trabalho em equipe, e isso gera uma crise. Porque eu preciso entregar um resultado, esse resultado não foi entregue porque teve ruídos no seu processo. Então, na maioria das vezes, são ruídos de comunicação, são desentendimentos entre equipes, como falei, são as fofocas, falta de clareza, e acaba que cria uma situação conflitante que faz com que não entregue o resultado final. Então, é muito comum nessa questão das crises, dos conflitos, setores que passam o dia se degladiando. Tipo, a culpa não é minha. Ou então ela faz corpo mole intencionalmente para prejudicar a próxima etapa do processo. Por quê? Criou-se um clima ruim no ambiente de trabalho que gera uma crise. Então, basicamente, dentro do ambiente de trabalho, essas são as principais crises. Muitas delas são geradas principalmente por falta de clareza, por falta de liderança, por falta de alinhamento de expectativas. Me dá um exemplo. Compartilha comigo aqui, divide aqui com a gente uma experiência de campo, situação crítica, onde o comportamento correto fez a diferença. Olha,
metas e resultados financeiros. Vou dar um exemplo real de uma empresa que eu trabalhei que gerou um conflito que quase que fecha as portas da empresa. Então, ou seja, Por um conflito comportamental. por um conflito comportamental. O que acontece? As empresas trabalham para entregar resultado. E nessa empresa estabeleceram-se algumas metas e na hora de distribuir essas metas, olha, cada um executa a sua etapa do processo. Algumas equipes acharam que a distribuição estava injusta. Então, ela falou, mas por que essa empresa, essa equipe, esse departamento trabalha menos e vai ganhar mais? Por quê? Dentro de uma empresa, assim que funciona. Infelizmente, tem uma equipe que é um pouco mais operacional e outra que é tática. Então, a empresa é dividida em estratégico, tático e operacional. Não tem jeito. O operacional, ele é quem de fato coloca a mão na massa, ele imprime mais esforço para entregar o resultado. Esforço físico. Esforço físico. Então, ou seja, essa área mais operacional entendeu que ela tinha que colocar muito esforço para fazer as entregas e que a área tática teria que basicamente fazer o papel de fiscalização e ganharia mais. Então, o que aconteceu? A área operacional começou a sabotar. Eu tinha que fazer entrega de 100 itens por dia, falou assim, só estou entregando 50. E aí começavam a fazer corpo mole, desligar equipamento, sabotar equipamento. Mesmo, exatamente. Sabotar equipamento, falar, olha, a gente não está conseguindo. Só que ela esquecia que, no final das contas, se ela não fizesse a sua etapa, a outra ficaria afetada, e a outra ficaria afetada, e o resultado financeiro não viria. Então, por muito pouco, por conta dessa questão de não aceitação, de achar que merecia mais, ela começou a criar esse conflito. E aí, o dono do negócio, o gestor principal do negócio, demorou para perceber, e quando percebeu, já estava próximo de entrar em colapso. Por quê? Se eu não tenho as entregas, eu não tenho as vendas. Se eu não tenho as vendas, eu não tenho o resultado financeiro. Se eu não tenho o resultado financeiro, eu não consigo honrar com os compromissos, inclusive o pagamento desses empregados. E como foi resolvido isso? Reunião. Porque tu está falando, está me vindo a redação, Clóvis, redação. Porque todo mundo que fica na redação, o repórter que está na rua, no sol, na chuva e tal, fulano fica no sol, no ar-condicionado. E se o repórter não trouxer a matéria para a redação, não tem jornal. Não tem jornal. Como é que foi resolvido? Pois é, então quando percebeu-se que havia um ruído de alinhamento, que havia esse conflito, o dono do negócio, o gestor principal, reuniu as equipes e falou, pessoal, o que está acontecendo? E as pessoas manifestaram. Falaram, olha, a gente se sente um pouco sobrecarregado, a gente faz um esforço, a gente acorda de madrugada, vem trabalhar, e as pessoas chegam aqui 8 horas da manhã, saem 5 horas da tarde, só para fiscalizar, só para cobrar, ficam chicoteando a gente, usaram esse termo, chicoteando a gente, cobrando o resultado na operação, e no final das contas eles ganham mais do que a gente. E aí, beleza. Aí o que o dono do negócio fez? Ouviu o operacional, ouviu o tático, falou, pessoal, trouxe clareza ao que ele tinha que fazer antes. Falou, cada um de vocês tem um papel importante no negócio. Infelizmente, a gente não tem boas oportunidades de crescimento para todo mundo, mas há um plano de desenvolvimento aqui dentro, existem as metas financeiras e no momento certo todo mundo vai ser beneficiado com isso. Então, eu espero que vocês tenham paciência. O papel de vocês é extremamente importante. Sem vocês, a gente não consegue atingir o nosso objetivo principal. Eu quero que vocês entendam que o papel dessa equipe tática, de fato, é fiscalizar. Então, se de repente eles forem um pouco mais enérgicos na cobrança, relevem. A partir de agora, a gente vai começar um novo tempo, um novo cenário. E aí, o que entrou nisso aí? Uma escuta ativa, uma construção de um novo cenário e, a partir daí, os resultados triplicaram. Então, olha, por que triplicou? Porque a meta de produção estava baixa e depois dessa conversa com o dono de alinhamento de expectativa e de clareza e também de motivação para os empregados, eles passaram a produzir 3 vezes mais, porque eles tinham que compensar. Falaram, chefe, beleza, é isso que a gente queria. A gente queria, pelo menos, ser reconhecido. Então, a gente entende que alguns de nós não tem nem uma condição de ocupar um cargo de liderança, mas, pelo menos, respeitar o nosso esforço. Está certo, somos empregados, mas a gente quer, pelo menos, ser reconhecido. E aí, o
o gestor principal falou, olha, vocês são importantes. Eles queriam ouvir isso. E aí, só dizer isso. Exatamente. Só a validação, né? Isso. Então, essa liderança do tático passou a cobrar de forma mais harmônica, passou a fazer parte do dia a dia, passou a fornecer suporte e apoio para a operação. Então, ou seja, alinhou a expectativa, melhorou a comunicação, resolveu esse conflito e, a partir daí, os níveis de produção retornaram àquilo que se esperava, inclusive indo acima. Você tem essa experiência, trabalhou anos com liderança, com correção comportamental, faz aí vários treinamentos. Quais são os temas que tu entende hoje que despertam mais interesse? Olha, hoje as pessoas ainda têm um modelo mental muito engessado quando se fala em processo. Então, as pessoas gostam de ouvir sobre o processo da forma que eu falo, porque eu desmistifico o processo. Eu tenho uma linguagem mais simplificada para falar sobre processos. Esse é um ponto que as pessoas gostam muito, mas o que de fato as pessoas mais gostam é aquilo que elas mais sofrem, que é comunicação não violenta. É sério isso? É sério. Porque as pessoas, quando você... Alguns treinamentos você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Acaba se tornando uma grande terapia coletiva. Porque quando eu começo a falar de comunicação não violenta, e não sei se as pessoas sabem o que de fato... Explica pra gente. Eu sei o que é comunicação não violenta. Isso, muita gente sabe, mas a gente precisa reiterar para quem está chegando aí agora e de repente não tem essa informação. Isso. Porque comunicação violenta não é só não gritar, não é só não chamar palavrão, é um aparato que traz essa comunicação clara. O que é uma comunicação não violenta? Dentro da esfera comportamental, a comunicação não violenta, basicamente é a empatia. Ter empatia no ambiente de trabalho. As pessoas costumam falar se colocar no lugar do outro. Numa linguagem menos técnica, é isso, né? Se colocar no lugar do outro. Sendo que é impossível você se colocar no lugar do outro. Cada um tem sua vivência, sua experiência. A forma que eu sinto uma coisa é diferente da forma que você sente. Claro. Então, não dá para a gente se colocar no lugar do outro. Mas, grosseiramente falando, é isso. É você ter empatia com o seu colega de trabalho, com o seu subordinado, com o seu gestor. Entender que as pessoas nem todo dia estarão num bom dia. Então, quando a gente começa a falar sobre comunicação não violenta, sobre escutar com empatia, escutar com atenção, as pessoas... direcionam muito, mantém muito foco no assunto, porque é uma dor delas. Então, toda vez que a gente tem uma dor nossa manifestada por alguém ou um tema abordado, as pessoas trazem contribuições fantásticas. Porque, por exemplo, quando faço treinamento, eu uso um conceito, eu vou falar outra palavra, talvez as pessoas não estejam familiarizadas. Conceito de andragogia. E eu vou explicar. Andragogia é o sistema de ensino para adultos. Então, pedagogia é o sistema de ensino para crianças e adolescentes e andragogia é para adultos. E o adulto aprende de 3 formas. Ele é auditivo, visual e sinestésico. Então, ou seja, praticando. Então, ou seja, quando eu ensino, eu aprendo. Então... O adulto ele aprende muito ouvindo a história dos outros. Então, eu posso trazer muitas teorias, mas quando eu falo, traga-me alguns exemplos de comunicação violenta no ambiente de trabalho, algo que foi agressivo no ambiente de trabalho. E a pessoa fala, eu já passei por isso, onde um dia eu tive um problema familiar e o meu chefe não quis nem saber. Ele queria que eu trabalhasse, não queria saber se eu estava com algum problema em casa, não perguntou. Eu estava desanimado e ainda assim ele não levou isso em consideração. A pessoa do lado falou assim, já passei por isso. E aí ela traz um outro exemplo. E a outra pessoa do lado traz um outro exemplo. E acaba que um vai contando uma história e um vai aprendendo com a história do outro. Então, eu gosto muito de usar esse conceito de influenciar, estimularem as pessoas a contarem suas histórias dos treinamentos para que um consiga aprender com a história do outro. Mas, resumindo, comunicação violenta que a escuta empática é uma das principais, e outro é liderança. Então, os treinamentos de liderança
também são dos principais. Por quê? Porque as pessoas reclamam muito de liderança. Então, quando a gente aborda um tema voltado para a liderança, as pessoas sempre querem desabafar um pouco. Ah, meu líder, ele teve esse comportamento e não foi legal, e por isso eu não consegui entregar uma boa performance. E, às vezes, essa pessoa, ele também é líder, ou tem um liderado, ou tem colaboradores, e acaba que deixa o negócio bem mais dinâmico e interessante. Eu sempre digo assim, né, a escola socrática dos antigos gregos, lá em Ágora, que era uma... Antigamente, né, se aprendia e se ensinava filosofia dessa forma, sentava todo mundo em círculo, e o filósofo, ele não era um professor, ele era um mediador da sabedoria, do conhecimento, tanto que um dos filósofos mais conhecidos e que até hoje marcam soberanamente o entendimento filosófico da vida, e nunca foi tão atual, é Sócrates, com o método socrático, que é de perguntar, 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 e sempre dizer aquela velha máxima, só sei que nada sei. Então, quem quiser ter ganhos precisa construir o conhecimento pela intermediação da sabedoria, e não passar, eu quero ensinar a sabedoria, eu quero demonstrar. Não, a sabedoria cada um tem a sua. O analfabeto é sábio. A sabedoria não tem muita coisa, tem muita coisa ligada com o conhecimento técnico, o conhecimento científico, mas na maioria das vezes é a vivência da vida, é isso que se traz. Quando se conta a história, quando se conta o exemplo, quando traz a experiência que cada um teve, acaba trazendo para a realidade a experiência de vida de cada um, né, Xavier? Exatamente. Então, eu costumo falar que eu me considero um bom treinador, mas eu sou principalmente um bom questionador. Então, eu gosto de provocar as pessoas. Quando eu dou palestras, eu evito dar palestras motivacionais. A minha pegada é mais de provocação. Então, quando você provoca, você faz com que a pessoa reflita sobre as suas próprias ações, suas próprias atitudes. Esse modelo, inclusive, é nos meus treinamentos. As pessoas vão contratar meu treinamento e perguntam, me manda tua esteira de treinamento. Eu falo, olha, eu não tenho um treinamento pronto. E, de fato, eu tenho um método de treinamento que ele não tem treinamento pronto. Por quê? Eu entendo que um produto de treinamento para você é diferente para outra pessoa. Uhum. Então, porque eu preciso que o treinamento gere uma transformação. E para eu gerar uma transformação, eu preciso saber quais são as suas dores. Tem que fazer um briefing antes. Exatamente. Tem que sentar, conversar. Eu preciso perguntar. Eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso que ela fale, ela manifeste um pouco da dor, ou pelo menos um ou dois líderes daquela empresa me falam, esse aqui é nosso gargalo. Não quero ouvir do dono. E eu já te falei, eu já dispensei treinamento por conta disso. Porque o dono, não consigo, ninguém pode te ouvir. Olha, infelizmente, eu tenho um método, e o meu método, ele é bem claro quanto a isso. Eu preciso ouvir algumas pessoas para que, de fato, eu consiga ter um diferencial. Eu preciso trabalhar, ouvir a ponta e ouvir aqui de ponta a ponta, ouvir de um lado e ouvir do outro, para poder entender quais são as dores dos líderes e dos colaboradores, porque senão o teu treinamento não vai ter eficiência nem eficácia. Para quem quer se formar em líder ou melhorar a performance, começa por onde? Lendo. Não tenha dúvida. Hoje, a principal escola de formação é a leitura, é consumir bons conteúdos. E se tiver que focar em leitura, foque em inteligência emocional. Então as pessoas estão muito carentes, muito pobres de informação sobre inteligência emocional. Então um bom líder é aquele que é muito bom emocionalmente inteligente. Então tem algumas literaturas que são muito interessantes para que você consiga ampliar o seu conhecimento. Então não existe escola melhor do que você ampliar o seu conhecimento, o seu vocabulário a respeito dos temas e investir principalmente no autoconhecimento. Porque quando você se conhece bem, você se torna um líder melhor. Você passa a se conhecer melhor, você passa a ser um líder melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor. Então, sem sombra de dúvida, sem rodeios, é isso. É claro que tem, vou fazer uma imersão, vou fazer um curso, é bem interessante. Mas eu diria que as literaturas voltadas para a inteligência emocional são as mais enriquecedoras. É muito engraçado que eu sou muito fã do Paulo Vieira, e o Paulo Vieira ele faz um treinamento para vendedores. E aí ele vira na plateia e diz quantos livros de vendas, vamos dizer que a palestra é lá para junho, né?
finalzinho do primeiro semestre. Quantos livros de vendas vocês já leram esse ano? Aí um corajoso, 1, 2 ou 4 corajosos resolve levantar a mão. Nome do autor e o nome do livro. A pessoa não consegue, titubeia, corre. A tua profissão é venda. Tu tem que sustentar teus filhos, sustentar tua família com venda, e tu não lê um livro de venda. E aí ele traz uma máxima. Se você é um profissional de excelência e quer ter excelência, você tem que fazer pelo menos 2 cursos de atualização, um curso no primeiro semestre e um curso no segundo semestre, e no mínimo ler 6 livros por ano da tua área, para que você possa todo ano se atualizar e trazer ganhos e crescimento na tua profissão. É fenomenal, Paulo Vieira. Eu adoro Paulo Vieira. Tu conhece o Paulo Vieira, não conhece? Conheço, sim. Xavier. Não, eu concordo com isso. Inclusive, por exemplo, toda vez que eu vou dar um treinamento, principalmente sobre o comportamento, uma das coisas que eu faço questão de levar são alguns livros físicos. Eu gosto de indicar livros, mas eu gosto que as pessoas toquem no livro, já para criar um gatilho, de fato, aqui tem informação, já ler a capa, o que aquilo vai entregar. Ler a orelhinha. Isso. Né? Semana passada eu fui participar do treinamento de uma joalheria high ticket. Justamente eu levei 6 livros. E parte desses livros estão ligados a comportamento. Porque venda é comportamento. Está tudo muito relacionado a comportamento. Então, você precisa entender o teu cliente para entender a necessidade, para gerar o desejo para que ele consiga, para que ele se interesse em comprar o teu produto ou serviço. Tudo é pessoa. Tudo é pessoa. Quais são os próximos passos na sua atuação como formador e especialista em comportamento e gestão? Olha, eu tenho... Próximo semestre. O que está planejando para o próximo semestre? Olha, a minha expectativa... Por exemplo, eu passei 25 anos corporativo. Embora eu trabalhasse na mineração, fazer uma ressalva que dentro da mineração existem, numa empresa de grande porte, existem outras pequenas empresas lá dentro. Então, tem uma área de infraestrutura, que tem transporte, alimentação, serviço médico, a parte de serviços gerais, a parte de segurança patrimonial, de proteção de ativos. Então, seja, tudo que eu entrego aqui fora, eu executava lá dentro. Porque às vezes a gente fala da mineração, a gente foca muito no processo de produção, mas tem uma área de suporte. Por exemplo, na última empresa que eu estava trabalhando, tinha um ambulatório com capacidade para atender 100 pessoas por dia. Então, tinha a área de serviço, tinha a área de recepção, de atendimento ao público, tinha call center. Então, tudo isso existe dentro de um contexto da mineração. Quando eu vim, eu tinha um foco que era focar na parte dos treinamentos corporativos, estruturação de processo, e agora, no segundo semestre, já comecei a estruturar mentorias. Por quê? Toda vez que eu vou fazer um trabalho de estruturação de processo, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é na mentalidade, na cabeça do empresário. E às vezes ele fala, cara, eu preciso mudar o meu modelo mental. E às vezes ele precisa ser mentorado para isso. Então, ou seja, eu consigo encurtar o caminho. Em vez de ele fazer 6 meses fazendo o curso, eu fico à disposição dele, assessorando, mentorando, para que ele consiga alavancar essa estruturação de processo, esse desenvolvimento da equipe. E acaba que hoje essa mentoria ela vai meio que no pacote. Então, estou separando, criando um produto novo, vou continuar entregando os processos de treinamento, a estruturação de processo, mas também criando um segundo produto agora, um terceiro produto, que são as mentorias. E as mentorias, a proposta para oferecer tanto para empresários, para gestores, como para líderes. Por exemplo, eu tenho uma empresa no Pará que já pediu uma proposta que ela vai contratar mentoria para os seus líderes, para acelerar o processo de aprendizado dessa liderança. Então, o principal projeto para o segundo semestre é estruturar a minha mentoria. E aí, estou refinando o meu método para, de fato, entregar algo que seja diferencial. Que é diferenciado porque tu precisa estar muito mais perto, né? A mentoria Isso. É muito mais perto. Onde a gente te encontra? Olha, hoje, nas minhas redes sociais, tem as redes sociais da Evante Soluções Empresariais no Instagram e tem o marcoxavier.br, que é meu Instagram, onde as pessoas conseguem acompanhar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha rotina. Eu compartilho lá rotinas de leitura,
algumas dicas e alguns cards relacionados a treinamentos, comportamento, estruturação de processo. E estou sempre aberto à consulta. Então, isso é legal, eu tenho muita interação nas redes sociais, porque toda vez que eu posto algum tema, as pessoas entram no direct e eu começo a interagir com essas pessoas, trazendo para elas o mínimo de informação. Às vezes tem muito curioso e eu consigo esclarecer alguns pontos e já captei clientes assim, inclusive. É muito legal. A rede social é uma intimidade, é como se você estivesse conversando com a pessoa na sala da tua casa, né? Eu gosto muito de rede social. A rede social hoje é o novo mercado, é lá onde é o teu currículo, é lá onde você se apresenta, é lá onde você se vende, é lá onde você se relaciona. E eu acredito muito que a rede social ela pode ser uma fonte de aprendizado, de riqueza de conhecimento. Eu tenho um ambiente virtual de interação muito forte, porque eu criei isso, eu defini o que o algoritmo vai me mandar. Então, eu sou muito disciplinado quanto a isso. Então, eu evito estar consumindo alguns que a gente chama de besterol, né? Páginas de meme, porque isso é o tipo de conteúdo que é muito gostoso, mas se diverte, mas não agrega muito. Então, eu acho que dá para você ter um ambiente virtual de interação muito enriquecedor, de aprendizado e de boas conexões. Obrigada, viu, Xavier, por ter vindo hoje aqui conversar com a gente sobre esse assunto. É um assunto que aquece meu coração, porque a gente precisa ter autoconhecimento para poder lidar com as pessoas e lidar com o mundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, fico feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento, trocar experiências, informação. Eu estou sempre à disposição, eu sou apaixonado pelo tema comportamento, estruturação de processos, então, às vezes, eu gosto de interagir muito além da esfera comercial. Então, eu gosto, de fato, eu sou apaixonado, então eu gosto de estar sempre divulgando o tema. Então, as pessoas que acompanharem a minha rede social, que quiser fazer qualquer interação, não se preocupe que a gente vai dar total atenção. Todo mundo, exatamente. Né? Você que está aí do outro lado, mais uma vez, esse foi o Deixa que eu pergunto, trazendo muito autoconhecimento, trazendo muitas informações sobre liderança, crescimento, expertise, método para aquilo que você já trabalha, já funciona e já dá certo. Aqui na nossa descrição você vai acompanhar todas as informações do Xavier com as redes sociais, telefone de contato, os cursos que ele está fazendo, tudo que você precisa para melhorar o seu empreendimento, melhorar como líder, melhorar como colaborador, como vendedor. Porque, afinal de contas, a gente falou sobre tudo isso aqui, nesses minutos que a gente conversou no Deixa que eu pergunto de hoje. Você já sabe, qualquer dúvida, coloca aqui também na descrição, nos comentários, que a gente vai atrás do Xavier para responder e tirar as dúvidas de quem está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, aqui pelo YouTube, né, Xavier? É isso mesmo. Se tiver alguma dúvida sobre comportamento e estruturação de processo, fala comigo. Fala com ele por meio do nosso canal no YouTube. Você já sabe, é assunto Deixa que eu pergunto. Até a próxima.